Sabe, às vezes uma conspiração começa com algo muito pequeno. Um simples olhar, uma palavra fora do lugar. Hoje, a gente vai analisar bem de perto um desses momentos. É uma cena só, uma conversa num corredor, mas que sela o destino de uma pessoa e dá o pontapé inicial para uma rebelião silenciosa. E essa frase, nossa, ela tem um peso gigantesco. É o som do destino batendo na porta, sabe? Uma mistura de pavor e ao mesmo tempo de esperança. Para o nosso protagonista, o Winston, a chegada dessa mensagem não era bem uma surpresa, era quase uma inevitabilidade. Então vamos imaginar a cena. A gente está num longo corredor do ministério, bem no coração do poder do partido. É ali que aquele encontro que o Winston tanto temia, mas que no fundo ele desejava, finalmente rola. E a figura que se aproxima dele é O'Brien. E o primeiro impulso é fugir, completamente instintivo. Imagina, num estado totalitário como aquele, qualquer coisinha que foge da rotina, principalmente o encontro com um membro do alto escalão do partido como O'Brien, pode ser uma sentença de morte. O medo é a reação mais básica, a mais segura. E aqui a gente vê essa dualidade fascinante do O'Brien. Por fora, ele é todo calmo, poderoso, aquela polidez grave, um gesto amigável no braço. Mas por baixo de toda essa fachada, o Winston sente a verdade. Aquilo ali é o começo de algo proibido. Uma cumplicidade num crime que nem precisa de ação, basta a ideia. Agora pensa comigo, como é que se começa uma conversa dessas, super perigosa, num lugar vigiado por teletelas por todos os lados? Você precisa de um pretexto perfeito. E o O'Brien encontra esse pretexto num tópico aparentemente inofensivo, a nova fala, o idioma oficial do partido. Ele usa isso como um disfarce para sua mensagem secreta. O'Brien é muito esperto. Ele não fala o nome. Ele só joga uma isca, uma referência bem sutil. Um amigo seu. É um teste. Se o Winston entender de quem ele está falando, pronto. A conexão está feita. É um código verbal ali no meio de uma conversa casual. Nesse momento, o coração do Winston deve ter parado. Porque ele sabe na hora de quem o O'Brien está falando. É o Syme. Só que mencionar o Syme já é, por si só, um ato de rebeldia. E para entender o peso disso, a gente precisa entender um conceito-chave do livro. Pois é, o Syme é o que o partido chama de despessoa. O partido simplesmente o vaporizou, apagou ele da existência. Então o ponto crucial aqui é o seguinte: ao mencionar o Syme, mesmo que de um jeito indireto, o O'Brien não só está cometendo um crime gravíssimo, como também está convidando o Winston para ser cúmplice dele. E pronto, esse é o ponto de virada. Para Winston, não existe mais dúvida nenhuma. A menção ao tal amigo não foi um deslize, não foi à toa, foi de propósito. Foi um sinal secreto, uma senha que conecta os dois instantaneamente numa conspiração silenciosa. Ok, a conexão secreta foi feita. Mas e agora? Como eles vão se encontrar de novo sem levantar suspeitas? É preciso uma desculpa oficial, algo que pareça totalmente inocente para quem quer que esteja vigiando. E é aí que entra o tal pretexto do dicionário de nova fala. A elegância do plano é notável. O'Brien cria uma necessidade de trabalho. Ele aponta um suposto erro que o Winston cometeu, oferece a solução, que é o dicionário novo, e assim ele constrói a desculpa perfeita para um futuro encontro. Tudo parece totalmente plausível, coisa de trabalho. Olha, a entrega do endereço é quase um teatro. O'Brien não só entrega o endereço, ele faz questão de fazer isso do jeito mais visível e aberto possível, bem debaixo do olho da teletela. Cada passo é friamente calculado para parecer oficial e transparente. Uma performance. E no fim das contas, toda essa cena, toda essa conversa sobre dicionários e palavras antigas era só para uma coisa: entregar o endereço ao Winston. Todo aquele risco foi para passar um pedaço de papel. O canal de comunicação para a rebelião estava, finalmente, aberto. Beleza, a conversa acabou. O Winston está com o endereço na mão. Mas, e aí? O que isso significa para ele psicologicamente? O que se passa na cabeça de alguém que acabou de dar um passo em direção a um abismo? Pensa bem, por anos a ideia de uma rebelião de verdade era só um sonho, uma fantasia solitária. E agora, de repente, é real. Winston tem a prova. E a sensação é, ao mesmo tempo, eletrizante e completamente aterrorizante. Ele não está mais sozinho. O mais impressionante é o fatalismo com que o Winston encara tudo isso. Para ele não tem surpresa, é uma linha reta, um caminho inevitável. Começou lá atrás com um pensamento proibido, esse pensamento virou palavra no diário dele, a palavra o levou para a ação, que foi esse encontro. E ele sabe, com toda certeza, onde essa ação vai terminar, no Ministério do Amor.
E não tem nenhuma euforia nisso, sabe? Nenhum sentimento de viva a revolução. Nada. Apenas a consciência fria e sombria de que ele acabou de entrar na própria sepultura. Ele sente o cheiro da terra, o frio da morte. Para Winston, rebelião e morte são a mesma coisa. Então, o ponto central de tudo é este. Para Winston, o momento em que ele aceitou o convite do O'Brien já continha sua captura, sua tortura e sua morte. Não foi o primeiro passo de uma jornada com um futuro incerto. Foi o primeiro passo de um caminho cujo destino já estava completamente selado desde o começo. E essa análise toda nos deixa com essa pergunta, né? A cena não é sobre a esperança de vencer, mas sobre a coragem de agir mesmo sabendo que a derrota é certa. É uma reflexão muito profunda sobre destino, sobre livre-arbítrio e sobre o que significa ser humano quando se está diante de um poder que é simplesmente esmagador.